Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leanderson falando aqui, Colégio Dominique Batuba. Espero que vocês estejam todos bem. Dando sequência aos estudos do volume 2, né, que nós estamos falando sobre operações envolvendo números racionais, vamos aprender agora a terceira operação, né, que é a multiplicação. Em aulas anteriores nós explicamos como funciona a adição, como funciona a subtração, e agora nós vamos explicar como é que funciona a multiplicação envolvendo números racionais, tanto no formato na representação fracionária, quanto na representação decimal, né, que são números com vírgulas. Beleza? Então, para entender como é que funciona a multiplicação de números racionais, vamos nos atentar ao seguinte exemplo aqui. Fernando chegou à sua casa e encontrou meia pizza de calabresa sobre a mesa. Por ser o seu sabor predileto, ele não resistiu, nem eu resistiria, porque eu adoro pizza de calabresa, e comeu 3 quartos dessa quantidade. Ainda mais se for bem aceboladinha, delícia, hein? Não faça essas coisas que, nossa, dá até vontade de comer pizza. Apresente o palpite sobre que fração da pizza ele comeu, que o Fernando comeu. Então, vocês vão dar um palpite, tá? Mas não vamos nos atentar a essa parte, vamos direto para o item A, beleza? Que é para representar a situação graficamente, ou seja, através de um desenho, tá? Então, o que vocês vão fazer, né? Qual seria a situação para representar graficamente, né? Então, vamos supor que aqui seja a pizza. Aqui é a pizza, certo? Eu vou só tirar o preenchimento aqui. Beleza, então aqui está a pizza, tá? Essa circunferência representa a pizza que o Fernando comeu. Só que ele encontrou a pizza inteira? Não, ele encontrou apenas metade. Então, ele encontrou apenas metade da pizza, né? Então, é a mesma coisa que eu pegar essa circunferência aqui e esse círculo, né? E dividir em duas partes iguais, tá? Metade já não tinha mais, né? Que já comeram, né? E a outra metade o Fernando encontrou lá na mesa do Fernando lá, beleza? Só que ele comeu 3 quartos dessa metade de pizza. Então, o que significa 3 quartos de uma metade? Né? Parece meio confuso, né? Mas vamos tentar acompanhar o raciocínio. Dessa metade que o Fernando encontrou, ele dividiu essa metade em 4 partes iguais. Então, ó. Então, eu vou dividir em 2 partes iguais. Ó, aqui tem 2 partes iguais. Agora eu vou dividir em 4 partes iguais. Pronto. Dividi em 4 partes iguais. Então ele tinha metade. E essa metade dividi em 4 partes iguais e comeu 3 ainda, né? Então ele comeu 1, 2, 3, tá? Então esse xizinho verde significa os pedaços que o Fernando comeu. E sobrou, né, um pedaço ainda. Agora vem a seguinte pergunta, ó. A multiplicação, ele pode representar essa situação. Escreva uma multiplicação de frações que a represente. Bem, primeiro a gente tem que pensar, tá, que tinha uma pizza inteira lá. Comeram, sobrou metade pro Fernando. Então eu peguei essa pizza e sobrou metade. O que significa isso? Se eu pegar uma pizza e sobrou metade, é a mesma coisa que eu pegar essa pizza e multiplicar por quanto? Por meio, né? Então, uma pizza vezes um meio vai dar metade, né? O número 1 multiplicado por qualquer outro número dá qualquer outro número, né? Então, a primeira fração que eu posso representar é o meio porque tinha metade de uma pizza. Beleza? Só que aí, gente, nessa metade, ele comeu 3 quartos. Ele comeu 3 quartos da pizza, né? Então, o Fernando ele comeu 3 quartos da metade. Então, é uma multiplicação de frações, tá? Que é 3 quartos
vezes meio, ou meio vezes 3/4. Beleza? Então essa multiplicação de frações, ó, representa o que Fernando comeu. Tranquilo? Ele não pediu ainda para resolver. Ele pediu apenas para escrever a multiplicação de frações. Tá aqui, ó. Beleza? Aí sim, no item C, né? Aí vem a seguinte pergunta: que fração da pizza Fernando comeu e que fração da pizza sobrou? Ó, é da pizza, tá? Não é da quantidade que o Fernando encontrou quando ele chegou em casa, não, tá? Bem, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho, né? Então, eu só copiei e colei aqui a imagem da pizza, né? Para você entender, né? Qual foi a fração que Fernando comeu e qual foi a fração que sobrou de pizza, né? Se ele quer saber a fração da pizza inteira, se metade da pizza foi representada por 4 pedaços, né? Se eu tivesse a pizza toda, eu teria o dobro de pedaços. Concorda comigo? Então, se eu fosse desenhar a pizza toda, ó, eu teria aqui, aqui, aqui. Então, ficou mais, é assim, supondo que sejam todos iguais, tá, gente? Então, eu teria quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se fosse a pizza toda, ela seria dividida em quantas partes? 8 pedaços. Só que Fernando, ele comeu 3 pedaços de 8 se fosse a pizza toda. Então, Fernando comeu 3 oitavos de pizza, né, da pizza inteira, né? Só que ele comeu, né, 3/4 e sobrou um pedaço ainda, né? Então sobrou esse pedaço aqui, ó, que eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Né? Sobrou esse pedaço aqui, ó. Nossa. Sobrou um pedaço de 8, né, se fosse a pizza toda. Então, sobrou 1/8 da pizza, tá? Depois vocês preenchem com a letra de vocês, né? Porque aqui é muito ruim eu compactar, eu encolher a letra, né? Aqui na mesa digitalizadora, mas tudo bem. Tá? Então eu mostrei graficamente, né, qual seria a situação para explicar o que é a multiplicação de frações. Porque quando eu pego uma quantidade e quero saber a fração, porque, por exemplo, eu tinha uma pizza e tinha metade dela, né? Antes de Fernando chegar em casa. Então eu multipliquei uma pizza pela sua metade, que deu metade de uma pizza. Aí eu quero saber qual é a fração que Fernando comeu. A fração que sobrou, no caso, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a fração que tinha, que era meio, e multipliquei pela fração que Fernando comeu, que é 3/4. Então se eu fosse fazer uma multiplicação aqui, ó, meio vezes 3/4, né? Como é que vai acontecer? Eu pego o numerador e multiplico o numerador da outra fração. Então 1 vezes 3, 3. Eu pego o denominador e multiplico com o outro denominador. 2 vezes 4, 8. Ó, deu no mesmo. Né? Então na primeira situação, eu usei métodos gráficos, né? A lógica, né? E a segunda situação eu utilizei matemática mesmo, que é multiplicação de frações, que vocês já viram isso no sexto ano, tá? Qual que vai ser a diferença? Que agora vocês vão encontrar números racionais negativos, tá? Que eu vou explicar já já como é que funciona. Então, conforme eu falei no slide anterior, né? Vou ensinar como é que se faz uma multiplicação entre números racionais, tá? Aqui, por enquanto, eu vou explicar como você faz a multiplicação entre representações fracionárias, ou seja, entre frações, tá? E daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente faz na representação decimal, com números com vírgulas, né? Que vocês já viram anteriormente, mas não custa relembrar. Beleza? Então aqui no primeiro exemplo, eu tenho a seguinte multiplicação. Mais 2/3 vezes menos 1/5. Pessoal, eu tenho uma multiplicação de número positivo com número negativo. É da mesma forma que vocês fizeram lá em multiplicação de números inteiros, tá? Em aulas anteriores. Primeira coisa que você vai analisar, qual é o sinal dos números envolvidos?
né? Eu tenho um número positivo com um número negativo, né? Então, sinais opostos se multiplicando, o resultado tem que dar quanto? Tem que dar negativo, né? Então vai dar menos, beleza? Aí, na hora de você determinar o valor absoluto, o módulo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? O sinal você já definiu já, beleza? Então você vai em cima você vai fazer 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 5, né? Aí é só fazer a conta, né? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Então 2 terços vezes menos 1 quinto, tá? Vai dar menos 2 quinzeavos. Né? E a gente pode ver que não dá para simplificar, né? Porque o 2 é um número par, o 15 é um número ímpar, eu não consigo simplificar. Então, parou por aqui, encerrou a multiplicação. Tranquilo? Então, primeiro passo, prestar atenção no sinal dos números envolvidos, né? Segundo passo, efetuar multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Pessoal, tome extremo cuidado, tá? Que quando você tem denominadores diferentes, não confunda com a adição. Ah, vou fazer MMC. Não, não faça, tá? Inclusive, eu percebo que o pessoal tem mais facilidade de fazer a multiplicação, porque você não precisa fazer MMC, do que fazer adição com denominadores diferentes, tá? Então é só multiplicar direto, vai sem medo, tá? Pode pegar o 2 e multiplicar pelo 1, pode pegar o 3 e multiplicar pelo 5, sem problemas. Beleza? Segundo exemplo aqui, ó. Menos 4 nonos vezes 27 sobre 64, 27 64 avos, tá? Posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso pegar 4 vezes, ou melhor, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é considerar os sinais, né? Ó, eu tenho um número negativo multiplicando o número positivo, né? Mais vezes menos vai dar menos, então eu sei que o resultado vai dar negativo, né? E aí eu faço a conta aqui. 4 vezes 27, 64 vezes 9. Pode fazer dessa forma? Pode. 4 vezes 27, 9 vezes 64, tá? 27 vezes 4, 108. Tá? Já estou fazendo de cabeça aqui. 64 vezes 9, 9 vezes 4, 36, vai 3. 6 vezes 9, 54, com mais 3, 57. Vai dar 576. 108 por 576. Aí vocês podem fazer a simplificação, né? Você pode reduzir isso daqui. Dá para reduzir, né? Deixa eu ver por quanto dá para reduzir. Se eu dividir por 3. Ó, dá para dividir por 2, porque ambos são pares. Mas eu vou tentar dividir por um número maior, tá? Dá para dividir por 3, beleza? Porque são números divisíveis por 3. Beleza? Então 108 dividido por 3 vai dar 36. Dividido por 576 por 3. Né? Só fazer a conta aqui, né? 1. Sobra 2. 27. 9. Sobra 0. Abaixo 6. 6. 2. Vai dar 192. 36 sobre 192. Dá para melhorar? Dá. Né? Porque ambos são pares ou ambos são também divisíveis por 3. Né? Então, fazendo a conta aqui. 36 dividido por 3 dá 12. 192 dividido por 3 dá 64. Deixa eu confirmar aqui. 192 dividido por 3 já dá 6. Sobra 1. Abaixo 2. 4. Sobra 0. Isso, 64. Tá? Dá para melhorar mais ainda? Dá. Dá sim, porque ambos são pares. Tá? Ambos são pares. Então dá para dividir por 2. Ou melhor, por 4, né? Por 4 dá, tá? 12 dividido por 4 dá 3.
64 dividido por 4 vai dar 16, tá? Então, ó, reduzir para 3/16 avos, tá? Beleza? Posso fazer dessa forma? Posso. Só que tem uma outra forma que eu vou explicar já para vocês. Eu vou só apagar aqui o que eu fiz e já retorno. Só uma correção, né? Na verdade é menos 3/16 avos, né? Não pode esquecer do sinal, né, Leanderson? Ó, aqui é menos, menos, menos. Tá? Poderia ter feito dessa forma? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Só que vocês perceberam que é um pouco trabalhoso, né? Então, qual que é a outra forma que eu posso fazer? Deixa eu apagar aqui já. Então, memoriza aí, menos 3/16 avos. Qual que é a outra forma que eu posso fazer? Lembre-se que isso daqui é uma multiplicação. Né? Lembre-se que isso aqui é uma multiplicação de frações. Então, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Certo? O que eu posso fazer? Na multiplicação, se eu tenho um número A e multiplico pelo número B, é a mesma coisa que se eu inverter, né, o número B vezes o número A, dá exatamente o mesmo resultado. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, ô sexto ano? O que eu posso fazer? Eu posso inverter os numeradores. Por que, gente, eu vou inverter os numeradores? Presta atenção aqui que eu vou fazer. Ó. Eu tenho 27 em cima e eu tenho 9 embaixo. Os dois são divisíveis por quanto? Por 9. Né? Então eu posso transformar isso daqui ó, em menos, né? Porque é um número negativo com um número positivo. Tá? Então vai dar 27 dividido por 9, tá? Vezes 4 sobre 64. Eu posso fazer isso? Pode, porque trata-se de uma multiplicação. Tá? Então eu posso inverter os fatores, porque eu sei que 27 e 9 eles são divisíveis por 9. Por que eu fiz isso, galera? Porque a gente não pode esquecer que toda fração é uma divisão. Então se eu fizer 27 nonos, é a mesma coisa que 27 dividido por 9. E 27 dividido por 9, ô sétimo ano, é igual a quanto? A 3. Já facilitou muito a minha conta. Você viu quando. Acho que deu 108 sobre 576 se eu fosse fazer a conta. Né? Aqui eu já simplifiquei, só sobrou 3. Ó, vai dar números bem menores. E outra coisa, né? 4 sobre 64, a gente não pode esquecer que 4 e 64 eles são divisíveis por quanto? Por 4. Então é só dividir em cima por 4 e embaixo por 4. Se eu dividir 4 por 4, vai dar quanto? 1. 64 dividido por 4 vai dar quanto? 16. Olha só que beleza. Sobrou 3 em cima e 16 embaixo. Logo, o meu resultado vai ser igual ao menos, né? Não pode esquecer do menos. 3/16 avos. Então, pessoal, na multiplicação, se você puder simplificar, já pode simplificar. Depois você faz a multiplicação. Pode fazer isso? Pode. Só tem que prestar atenção nos números que fazem parte nos números que fazem parte aqui nos fatores, né? Nos números que fazem parte da multiplicação. Tá bom? Um outro exemplo. 3/24 avos menos 3/24 avos vezes menos 5/20 avos. Pessoal, se vocês olharem para as duas frações, ó, a primeira fração, não, primeiro sinal, né? Vamos olhar primeiro o sinal dos dois, ó, é um número negativo, é um número racional negativo, multiplicando outro número racional negativo. Então, menos vezes menos vai dar quanto? Sempre mais, né? Sinais iguais, na multiplicação, o resultado vai estar sempre positivo, tá? 3 sobre 24, gente, dá para simplificar, porque os dois números, tanto o numerador quanto o denominador da primeira fração, eles são divisíveis por quanto? Por 3, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3, tá? Então, 3/24 avos, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de fazer o sinal, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro eu vou simplificar a primeira fração. 3/24 avos é a mesma coisa que 1/8, né? Então, menos 3/24 avos é a mesma coisa que menos 1/8. Agora, olha para a segunda fração. Vezes
5 vinteavos. Os dois são divisíveis por quanto? Por 5, né? Posso dividir em cima e embaixo por 5. Eu já estou simplificando antes de multiplicar, né? Então, menos 5 vinteavos, o numerador, que é 5, 5 dividido por 5 vai dar 1. 20 dividido por 5, o resultado é 4. Olha só que beleza. Eu tinha números muito grandes, né? Eu encontrei uma fração reduzida, equivalente, né? Eu simplifiquei, né? Agora eu vou pegar números bem menores. Porque ia dar, ó, se eu fosse fazer a multiplicação direta, ia dar, ó, 3 vezes 5, 15. 24 vezes 20 ia dar 480. Então ia dar 15 dividido por 480. Aí você teria que simplificar, né? Dá pra fazer isso? Pode, só que você vai encontrar um caminho muito longo, tá? Então o que você pode fazer? Já simplifica antes, né? Se der para simplificar, já simplifica antes, né? Já obtém a fração reduzida, a fração irredutível, né? E depois você multiplica. Então aqui, ó, olha isso aqui o número vai dar, ó. Menos 1 vezes menos 1, aqui o resultado é positivo, né? 1 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32 só. Olha só como ficou bem mais fácil, né? Então deu mais 1 sobre 32 avos. Então, 1 32 avos. Então, você obter, quando você simplificou, você está multiplicando por números bem menores. Tá trabalhando com números bem menores. Tudo bem, gente? Uma outra maneira que você poderia fazer, né? Uma outra maneira que você poderia fazer é fazer a divisão mesmo. Você faz a divisão de 3 por 24, né? E você multiplica com o resultado da divisão de 5 dividido por 20. Pode fazer isso? Também pode, só que é uma maneira que eu acho meio trabalhosa, né? Por que meio trabalhosa? Porque você vai trabalhar com números decimais, né? Às vezes você pode se perder na vírgula, mas você pode fazer isso, tá? Se eu fizer a divisão de 3 por 24, vamos fazer a conta aqui rapidinho aqui. 3 dividido por 24, tá? Ó, 3 não dá para dividir por 24, então vai ficar 0, vírgula. Coloco 0. 30 por 24 dá 1. Né? 1 vezes 24 dá 24, para 30 sobra 6. Né? Coloco 0 aqui, 60. 60 dá para dividir por 24? É maior, né? Posso tentar dividir, vai dar 2. 2 vezes 24 dá 48. Para 60 sobra 12. Coloco 0. 120. 120 dá para dividir por 24? Dá 5. 5 vezes 24 dá 120, para 120, 0. Então, a fração 3 sobre 24 é a mesma coisa que menos, né, que tem um menos antes, menos 0,125. Tá? Então, eu estou transformando um número fracionário em um número decimal. Vezes 5 vinteavos. Vamos fazer a divisão aqui. 5 dividido por 20, né? 5 dá para dividir por 20? Não. Então eu coloco 0, coloca aqui o 0, vai dar 50 dividido por 20. 50 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 20, 40. Para 50 sobra 10. Coloco 0, 100. 100 dá para dividir por 20, dá 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, 0. Então, 5 vinteavos é a mesma coisa que 1/4, né? Só que tem um sinal de menos antes. Menos 0,25. Olha só o que aconteceu. 0,125 menos 0,125 multiplicado por 0,25. Aí você faz a multiplicação, né? Você faz a multiplicação. Primeiro, menos com menos dá mais, né? O resultado. Então vai dar 0,125 multiplicado por 0,25, né? Faz a multiplicação aqui, 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 2, 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. E 5 vezes 0, 0. Né? Então, em cima deu 0,0625. Embaixo, coloco o sinal de mais, ou 0, né? Não sei como é que vocês... Cada um tem uma maneira de fazer. Eu coloco mais aqui, né?
2 vezes 5, eu vou apagar aqui para não confundir, tá? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5. Beleza? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 0, 0. Faz a soma aqui, né? Vai dar 5, 2, 6 mais 5, 11. Vai 1. Beleza? 1 mais 0, 1. Com mais 1, 3. E tem um 0 aqui. Quantas casas eu vou ter depois da vírgula? Porque eu estou fazendo multiplicação de números envolvendo vírgula. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 casas depois da vírgula. Então, seria como se eu pegasse a vírgula aqui, né? E conto para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem nada, né? Então você coloca um 0 aqui, ó. Então, meu resultado final vai dar 0,03125, tá? Se eu fosse converter isso em fração, gente, seria 3.125 e eu tenho 5 casas depois da vírgula, gente. 5 casas depois da vírgula. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então seria 3.125 sobre 100 mil. Né? Aí fazendo as devidas simplificações, tá, gente? Vai dar 1 sobre 32 avos, tá? Você quer provar que 1 sobre 32 avos é este número aqui, ó? É só fazer a divisão de 1 por 32. Vamos tentar fazer rapidinho? Vamos lá. Não, o vídeo vai ficar extremamente longo. Vamos lá. 1 dá para dividir por 32? Não. 0, coloca um 0 aqui. 10 dá para dividir por 32? Não também. Coloca outro 0. 100 dividido por 32. Agora dá. 100 dividido por 32. 3. 3 vezes 32, 96 para 100. Sobra 4. Coloca o 0 aqui. 40. 40 dividido por 32 dá 1 e sobra 8. Né? Porque 40 menos 32 dá 8. Sobra 8. Né? Coloca o 0 aqui. 80. 80 dividido por 32. Dá 2, porque 2 vezes 32 dá 64. Para 80 sobram 16. Coloca o 0. 160. 160 é divisível por 32? É. Dá 5, né? 5 vezes 32, 160 para 60, 0. Olha o número que deu. 1 sobre 32 é a mesma coisa que 0,03125, que é o resultado que nós fizemos quando nós transformamos as frações em números decimais, em representação decimal, tá? Então deu 0,03125, que nós provamos que é igual a 1 sobre 32 avos. Apesar que eu sempre recomendo, galera, que quando vocês estiverem fazendo multiplicação entre frações, né? Você perceberam que quando eu transformei em número decimal, deu um caminho mais longo, né? Então, se vocês puderem até fazer diretamente, né, em a multiplicação de frações, já faz e já resolve o problema. Aí depois, o resultado final, você transforma em números decimais, tá bom? Bem, agora, pessoal, todo número racional, ou seja, toda fração, possui um número que, se multiplicar por essa fração, o resultado dá 1. Só assim, como assim, professor? Tente fazer as seguintes multiplicações aqui, ó. Eu tenho 2 sétimos vezes 7 meios, né? O que você vai fazer? Multiplicação de frações, né? Então vai dar 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. Opa, nós temos uma fração 14 dividido por 14, que é igual a 1, né?
8 quinzeavos dividido por... 8 quinzeavos vezes 15 oitavos. Faz a conta aqui, né? 8 vezes 15 dá 120. 15 vezes 8 dá 120 também. Opa! 120 dividido por 120 dá 1 também. Né? Agora, ó, aqui eu tenho duas frações negativas, né? Menos 6 sobre 13 multiplicado por menos 13 sextos. Né? Menos com menos dá mais. 6 dividido... 6 vezes 13, desculpa, dá 78. 3 vezes 6 também dá 78. 78 dividido por 78 dá 1. O D, 1 quarto vezes 4. 4 vezes 1, 4. Aqui como se fosse 1, né? 4 vezes 1 é 4. Então 4 dividido por 4 é igual a 1. E o E, né? Menos 1 terço, menos 3 vezes menos 1 terço. Multiplico, ó. Menos 3 vezes 1. Desculpa. Menos 3, né? Aqui tem um menos também. Então o resultado tem que dar positivo, né? 3 vezes 1, 3. E aqui como se tivesse 1 embaixo, né? 1 vezes 3, 3. Mais 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Então o que significa? Que todo número racional, ele possui um outro número que, se multiplicar os dois números, o resultado dá 1. Esse número é chamado de elemento inverso. Tá? O que é o elemento inverso, gente? Eu tenho o numerador, eu tenho o denominador. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é o elemento inverso de 7 oitavos, o inverso de 7 oitavos é 8 sétimos. Se eu perguntar qual que é o inverso de menos 1 quinto, o elemento inverso de menos 1 quinto, ó, eu vou trocar numerador de posição com denominador. Só que o sinal mantém, tá, gente? Não esqueçam do sinal. O inverso de menos 1 quinto é menos 5. Beleza? Então, aí a gente vai responder as questões, né? Qual que é o produto dessas multiplicações que eu acabei de fazer? Todos deram resultado 1. Pessoal, produto, gente, é o resultado de uma multiplicação. Não esqueçam disso. Tá? Aí é o seguinte aqui, ó. O que é possível observar em relação aos fatores de cada multiplicação? Fator, ó, é cada número das multiplicações feitas, né? O que é possível observar? Que um fator é o inverso do outro. Tá? Ou seja, o denominador do primeiro fator é o numerador do segundo. E vice-versa, né? Vice-versa. Tá bom? Como assim vice-versa, né? O numerador do primeiro é o denominador do segundo, tá? Isso é troca de posição. Então isso é o elemento inverso. Pessoal, não esqueçam do sinal, tá? O inverso de menos 6, por exemplo, é menos 1 sexto, né? Porque a gente não pode esquecer que se o número ele é exato, né? Embaixo, quem que é o denominador? É 1, né? Que menos 6 dividido por 1 é menos 6. Tá? Então, na hora de determinar o inverso, o 1 ele troca de posição com o 6. Tá? Então, tome cuidado com isso. Beleza? Então, se eu tenho dois números racionais, multiplico eles e o resultado dá 1, significa que esses números são inversos. Então, aqui na apostila tem um exemplo, né? Que, ó, 2 quintos vezes 5 meios é igual a 1, né? Se vocês até quiserem também fazer aqui, ó, para provar, né? 2 quintos vezes
5 meios. Né? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10 dá 1. Tá? Ou, conforme eu falei, como é a multiplicação, eu posso trocar a posição do numerador e denominador. Então, se eu trocar de posição, vai ficar 5 quintos vezes 2 meios, né? 5 dividido por 5 dá 1. 2 dividido por 2 também dá 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então, quando eu tenho dois números, quando eu tenho números inversos, né, o produto sempre dará 1. Tudo bem, sétimo ano? Então, chegamos ao fim da aula de multiplicação. Beleza? Tem alguns exercícios sugeridos para vocês fazerem, né? Que é os exercícios da sessão de atividades, logo após a teoria, né? Das páginas 36 e 37, exercícios do 1 ao 7 do volume 2. Beleza, galera? Então, valeu mesmo. 36 minutos de vídeo, já deu, né? Bastante, né? Esse assunto tem que ser meio na manha mesmo, para que vocês entendam, né? Senão complica. Obrigado pela atenção, mais uma vez, de coração mesmo. E a gente se vê no encontro relativo à aula de multiplicação de números racionais. Beleza? Um abraço, se cuidem e tchau. Até mais.